Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e nós estamos iniciando a aula de número 15 do Movimento Aprender Mais. Hoje nós teremos atividades nas páginas 31, 32 e 33, tá? Sequência didática 21, que nós estaremos iniciando hoje, pássaros e outros animais. Atividades 21.1 e 21.2. Podem, então, abrir o livro de vocês na página 31, que nós já vamos iniciar. Sequência 21, pássaros e outros animais. Página 31. Atividade 21.1. Cecília fez uma pesquisa sobre animais em extinção. Ela descobriu que o desmatamento, a poluição e a caça ilegal estão entre as causas do problema. Cecília ficou muito preocupada em saber que há mais de 620 espécies na lista de espécies ameaçadas de extinção. Borboletas, papagaio da cara roxa, arara azul e preguiça de coleira, e outros. Então, nós temos, olha quantos, gente, mais de 620 espécies estão na lista de espécies ameaçadas de extinção. Até borboletas nós temos nessa lista. Olha que coisa mais triste. E aí ela descobriu que algumas causas, né, são desmatamento, a poluição e a caça ilegal. Olha só, como a gente já vem conversando, né? Como a gente já chegou à conclusão de que uma coisa está relacionada à outra na natureza, né? Então, esses animais desaparecendo acaba tendo um desequilíbrio, né, na natureza. E isso traz problemas para nós, né? Mesmo que a gente more muito longe das florestas, por exemplo, né? Então, a gente tem que ter consciência. Quanto mais a gente aprende sobre isso, mais cuidado a gente tem, né? Então, a Cecília encontrou as seguintes informações. Faça a leitura dos dados da tabela e responda a questão. Então, ela tem aqui uma tabela, espécies em extinção, o bioma, ou seja, onde, né, qual a floresta, qual o lugar que está sendo encontrado esses animais, essas espécies. Então, aqui, flora é o conjunto de plantas desse local, né? Então, tipo de espécie em extinção também temos plantas, né, em extinção, então. E a fauna é um conjunto de animais, tá? Então, flora é um conjunto de plantas e fauna um conjunto de animais. Então, no bioma Mata Atlântica, na Mata Atlântica, nós temos 598 espécies de plantas e 275 espécies de animais em extinção. No Cerrado, nós temos 307 espécies de plantas e 134 espécies de animais em extinção. E na Amazônia, 183 espécies de plantas e 99 espécies de animais em extinção. Então, coloquei novamente aqui a tabela para a gente fazer as atividades, tá? Letra A. A fonte dessa pesquisa foi uma pesquisa que a Cecília fez, tá? Então, ela acessou os sites, ela fez pesquisas e ela chegou a essa conclusão. Então, letra A. No Cerrado, há espécies de flora, né, de plantas, e da fauna, de animais, em extinção. Quantas são elas no total? Então, vamos achar aqui a informação na tabela. Bioma Cerrado. Olha lá, tem 307 espécies de flora e 134 espécies de fauna em extinção, tá? Então, preencham aí as lacunas. Número 2. A turma de Cecília realizou o levantamento das aves que mais gostam e organizaram suas preferências em uma tabela. Preferências das aves. Então, a fonte dessa tabela, né, dessa pesquisa, foi a turma de Cecília, e esses dados foram colocados aqui para a realização da atividade, tá bom? Então, preferência das aves na tabela, então temos o tipo de ave desse lado da tabela e a quantidade de aves desse lado da tabela, tá? Então, as aves que a turma de Cecília mais gosta, e aí nós colocamos aqui nessa tabela. Então, canário da terra, 14, tucano, 5 e periquito, 9, tá? Então, essa tabela agora vai virar um gráfico, olha. Ajude
a turma da professora Cecília colocar os dados da tabela em gráfico de coluna. Então, agora eu vou falar para vocês pegarem um papel, um caderno, uma folha sulfite que vocês tenham aí. A gente vai fazer o quê? A gente vai transformar essas informações em um gráfico, tá? Em um gráfico de colunas, de barras. Então, nós vamos colocar aqui uma seta. Essa seta, olha, ela tem que ir até o número 14. O nosso número tem que ir até o número 14. Então, aqui na nossa seta, nós temos que ter 14 números. Eu sugiro a vocês que vocês façam com régua, né? Porque precisa ficar reto. E aqui, olha, vocês podem contar de 1 em 1 centímetro, tá? Na régua, vocês vão marcando, cada centímetro, vocês vão marcando um palitinho desses e vai até o número 14, porque é o número que nós temos lá, é o maior número, né? Que nós temos lá. Então, olha aqui, eu fiz o meu gráfico até o número 15, tá? Então, no mínimo até o número 14, porque é o maior número que nós temos lá. Eu fiz até o número 15 para sobrar um pouquinho, né, do gráfico. Nós colocaremos, então, aqui a quantidade de aves, tá vendo? Aqui é a quantidade de aves. E embaixo nós vamos colocar as espécies. Então, o canário da terra, o tucano e o periquito. São as aves que eles preferiram, né? E aí nós vamos observar lá, depois de feito tudo isso, nós vamos observar as quantidades. Vamos ver? Então, aqui, o canário da terra, nós temos quantos votos? 14, né? São 14. Então, a gente vai colocar lá. Então, o canário da terra, a nossa barra vai até o número 14, olha. Até o número 14, certo? Vocês vão fazer a barrinha de vocês com a régua também, tá bom? E essa barrinha tem que ficar no número correto. Ela não pode passar nem ficar menor, porque senão não vai dar certo o nosso gráfico, tá bom? Então, aqui, a nossa barra do canário da terra foi até o número 14. Vamos ver o tucano. Bom, o tucano são 5. Vamos colocar lá, então, 5. Então, aqui, no tucano, a nossa barrinha tem que ir até o número 5, olha. Tem que dar certinho no número 5, façam com a régua, tá? E o periquito vai até o número 9, né? O periquito até o número 9, olha. Tem que ficar certinho no número correspondente, tá bom? Então, aqui, olha como ficou o nosso gráfico. O canário da terra são 14, né, aves. Tucano são 5 e periquito 9, tá? Desse jeito tem que ficar o gráfico de vocês. Não precisa necessariamente pintar das cores que eu pintei. Você pode pintar de outras cores, mas é legal quando a gente faz assim colorido, porque fica mais fácil de visualizar. A gente sabe que mudou o animal, a gente sabe que tem aí algumas mudanças, tá bom? Fica mais fácil da gente enxergar, certo? Muito bem, então fizemos o nosso gráfico. Vamos continuar nossas atividades. Atividade 21.2. Mateus e Júlio César gostaram muito da visita ao zoológico e agora querem conhecer um aquário da cidade. Lembra que eles foram ao zoológico? Agora eles querem conhecer um aquário, né? Mas antes de irem ao aquário, eles resolveram brincar com as placas mais uma vez. Lembram, gente, que nós já fizemos essas atividades com as placas? Então, ó, eles brincaram de associar cada plaquinha a um animal que poderiam ver durante a visita do aquário. Observe as placas que eles elaboraram. Então, a número 1. É muito provável que exista esse animal no aquário. Número 2. É pouco provável que exista esse animal no aquário. Número 3. É impossível que exista esse animal no aquário. E número 4. É improvável que exista esse animal no aquário. Se você participasse da brincadeira, qual placa você associaria a cada animal? Vamos ver, então? Bom, nós temos aqui cavalo marinho, peixe-palhaço, tubarão, rinoceronte, pinguim, camelo.
baleia jubarte e urso polar. Eu quero agora que vocês olhem as placas e coloquem os números das placas que vocês acham que estão corretas conforme o animal que está aí. Se é um animal muito provável que tenha no aquário, se é pouco provável, se é impossível ou se é improvável que exista esse animal no aquário. Vai lá, 1 minutinho para vocês responderem. E aí vocês voltam aqui para a gente fazer juntos, tá bom? Vai lá. Pronto, pessoal? Então vamos fazer juntos? Olha lá. Cavalo marinho. E aí? Será que a gente vai achar, é fácil achar um cavalo marinho no aquário? Ou será que é muito difícil? É muito provável que tenha, né? É um tipo de animalzinho que o pessoal gosta de ver. Então, muito provavelmente tem um cavalo marinho no aquário, né? E o peixe palhaço? Vocês acham que seria provável a gente encontrar um peixe palhaço no aquário? Sim, né? Muito provável. É o tipo de peixe que a gente vê em aquário, né? E esses aquários que eles estão falando não são aquários que a gente compra e deixa em casa, gente. É um lugar muito parecido com o zoológico, tá? Cheio de aquários grandes, de lugares espaçosos, né? Onde esses peixes podem viver. Então, lógico que tem peixes que não podem ficar com outros peixes e ficam em aquários separados, mas são aquários grandes, né? Então, cabe todo tipo de peixe ali dentro, né? E algumas outras espécies, né? Por exemplo, o cavalo marinho, tá? O tubarão, o que vocês acham? Será que é muito provável, pouco provável, impossível ou improvável da gente achar um tubarão no aquário? O que vocês acham? É muito provável, né? Muito provável, porque tem tubarão pequeno também. Não tem só tubarão enorme, né? Então, às vezes, algumas espécies de tubarão a gente acha, assim, em aquários, tá? Então, é muito provável encontrar tubarões nesses aquários. E um rinoceronte, gente? Será que a gente encontra isso num aquário? É improvável, né? Rinoceronte a gente encontra no zoológico, né? Não no aquário. É improvável que a gente encontre esse animal num aquário. E um pinguim? O que vocês acham? Será que é comum? Será que é provável? Eu coloquei aqui que é pouco provável, porque não é todo aquário que tem condições de abrigar um pinguim, tá? Porque ele precisa de algumas condições diferenciadas, ele tem algumas necessidades diferenciadas. Então, não são todos os aquários que estão preparados para receber esses pinguins. Os aquários grandes, de cidades grandes, assim, os maiores, eles têm pinguim sim, mas não são todos, tá bom? Então, eu coloquei pouco provável, ok? E o camelo, gente? Será que a gente encontra um camelo no aquário? Não, né? É impossível. É impossível você ir a um aquário e encontrar um camelo, tá bom? Vamos continuar aqui. Uma baleia jubarte. O que vocês acham? Olha o tamanho dessa baleia. O que vocês acham? Será que a gente encontra isso num aquário? É pouco provável, né, gente? É quase impossível, na verdade, a gente conseguir colocar uma baleia dessa num aquário, tá? A gente tem alguns parques aquáticos muito grandes, como na Disney, por exemplo, que tem o espaço das baleias, né? São baleias orcas, mas é muito difícil, assim. A gente não encontra num aquário normal uma baleia desse tamanho, né? Mesmo porque ela é muito grande e muito pesada. Então é improvável que a gente encontre. E o urso polar, gente? Bom, vamos pensar que nós estamos no Brasil, né? O urso polar, olha, na imagem a gente já consegue saber de onde ele vem. Ele mora num lugar muito frio, né? Então, é impossível a gente achar esse animal num aquário, tá? Porque, bom, ele não sobreviveria ao nosso calor, né? Além de ser um urso, né? Ele não sobreviveria ao nosso calor. Ele é todo preparado para o frio, a pele, a gordura, tudo dele prepara ele para viver num lugar muito frio. Então,
Aqui no Brasil ele não sobreviveria, seria muito quente, ele morreria de calor, literalmente, né? Fora que também não tem o tipo de alimento que ele precisa, enfim, tem muitos contras, ele não sobreviveria aqui. Então, impossível a gente achar esse animal num aquário aqui no Brasil, tá bom? E também porque ele é um urso, né? Então ele não vai ficar no aquário, tá bom? Muito bem, pessoal! Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que tenham gostado. E eu espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!